ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo seja transbordante na sua vida. Que bom nos reencontrarmos. Sejam todos vocês bem-vindos de volta a este encontro para adorarmos e exaltarmos o Senhor. Nós estamos nos reunindo, nos reencontrando nas redes para adorar ao Senhor, para prestar a Ele um culto de louvor e adoração. E não podemos esquecer, nós estamos no mês das crianças e elas terão então participação especial. Os nossos pequenos vão ter participação especial e eu friso mais uma vez, não é um tempo de entretenimento nem de diversão para eles, mas é um tempo de ensino juntamente com os seus pais e a igreja. Nós estamos discipulando, dando esta oportunidade neste mês simbólico para que essas crianças já comecem a serem então servos ativos e proativos na casa e na causa do Senhor, vivendo para o louvor da glória de Deus, porque é isso que nós queremos para o amanhã deles. Também quero fazer observação acerca da ausência da aliança no dedo do pastor. É importante dar essa satisfação a você que nos acompanha. Nada mais é do que a recuperação, já estamos quase bons de um pequeno ferimento que nós tivemos, um pequeno acidente que trouxe um corte, a aliança acabou cortando fundo o dedo e ele, quando nós usamos a aliança para tirar, e magoa, fere de novo, então nós estamos sem o uso dela para plena cicatrização. Nós queremos ler um texto agora, antes de passar a palavra para um dos nossos pequenos nessa hora, nos levar a Deus em oração. Mas eu quero ler capítulo 23 do livro de Números.
no versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Vamos confiar no Senhor e em suas promessas. Vamos então ouvir a oração de abertura do culto nessa hora, que nós, na verdade, já começamos a prestar ao nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pelo culto que o Senhor nos deu o privilégio de estar te prestando cada dia mais e mais, ó Deus. Muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado pela vida do pastor, pela vida de todos nós, ó Deus. Que todos os seres humanos que estão na face da terra venham se dobrar os seus joelhos perante a Ti, que eles venham ser verdadeiramente cristãos na palavra do Senhor, que o Senhor continue nos capacitando para ler a palavra do Senhor e prestar culto a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele é o único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós chegamos agora no nosso tempo de confissão e intercessão. É hora que abrimos o nosso coração diante do Rei da Glória, com sinceridade e nesta oportunidade, falando a Ele aquilo que Ele já sabe. Ele quer de nós um coração humilde, uma atitude reverente de quem verdadeiramente quer abandonar a prática do pecado, quer consertar os caminhos. Por isso que é um tempo oportuno para confessarmos, mas também para intercedermos. E eu quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 13. E enquanto você abre, eu quero
dizer a todos, fiquem muito à vontade. Se o desejo do seu coração é ajoelhar-se, colocar-se de pé ou permanecer sentado, que você assim o faça. Mas que a sua atitude é de coração, independente da sua postura física, seja reverente e humilde, quebrantada, com o rosto no pó, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu quero ler então, a palavra de Deus diz assim: quem encobre suas transgressões jamais, jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona, alcançará misericórdia. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela tua insondável e infinita bondade. Tu és longânimo para conosco. Santo, perfeito, sublime, todo-poderoso, podendo fazer adoradores perfeitos. O Senhor decidiu, no teu amor, pela tua graça, restaurar a nós, que fomos corrompidos e temos a oportunidade de sermos adoradores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por isso nós queremos confessar os nossos pecados. Senhor, sonda-nos, Senhor, e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda da justiça. Soberano, nos encoraja, nos fortalece, nos ilumina para que saibamos que as trevas e a luz é a mesma coisa para ti. O mais profundo dos oceanos não pode estar oculto aos teus olhos. Quanto mais nós, que somos pó, ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso coração nesta hora e apresentar a Ti as nossas fraquezas, as nossas faltas, pedindo perdão e ajuda sincera. Por favor, Senhor, eu me coloco como aquele que confessa por ser limitado também, mas especialmente como intercessor daqueles que têm lutado e não têm conseguido vencer. Só com a compreensão plena de quem Tu és, nós saberemos quem somos nós. E vamos nos arrepender no pó e na cinza. E vamos, dia e noite, clamar pelo Teu socorro, para que façamos tudo que é o Seu nome honra e glorifica. E para que abandonemos qualquer coisa, por mais vantajosa e prazerosa que seja, que desonra o nome santo do Senhor. Por favor, Senhor, sonda os corações nessa hora que diante da Tua face está, confessando pecado e pedindo ajuda. Abençoa-os, graciosamente socorre-os. É assim que eu oro em nome de Jesus. Mas também, Pai, eu quero Te pedir pelos jovens, pelos adolescentes e pelas crianças dos nossos dias. Muitas delas estão nos templos, nos prédios, reunidas com a igreja. Às vezes dentro do próprio ambiente de adoração coletiva, navegando nas redes. Senhor, usa de misericórdia desses. Nós oramos pelas crianças, pelos adolescentes e jovens que estão vivendo essa vida, pedindo que o Senhor faça uma intervenção diretíssima, porque esse caminho é um caminho de destruição. E certamente os seus pais colherão frutos amargos da sua negligência. Por favor, Senhor, por favor, socorre esses que nessa hora são inocentes, são vítimas de pais irresponsáveis, negligentes, preguiçosos, que deram à luz, que fizeram, mas que
não querem ter o trabalho de criar, porque é difícil criar. Enfrentar as lidas da adolescência, as intempéries emocionais é muito difícil. E muitos não querem ter esse desgaste e entregam aos seus filhinhos aparelhos tecnológicos ligados às redes. Porque a maioria deles não trabalham, não tem condições de manter, mas tem um aparelho de última geração, estão conectados à rede 24 horas. Eles não estão dormindo praticamente, acordam ao meio-dia e estão fazendo coisas horrendas e aprendendo coisas piores. E o que os aguarda, se não for a intervenção do Senhor, é uma juventude e uma fase adulta bestial, depravada, imoral, desprovida de princípios e longe, muito longe da tua palavra e da tua graça. Por isso, nessa hora, nós oramos por esses, Senhor. Por favor, vá de encontro a esses pais e mães que não têm sido modelo no seu estilo de vida. Casam, recasam, maltratam, vivem uma vida conjugal de indiferença, vendo a esposa como objeto, o esposo como um mantenedor tão somente, muitas assim fazem. Senhor, tenha misericórdia desses modelos horrorosos que não honram o nome do Senhor. Por favor, Senhor. Para que as crianças que vivem essa realidade não sigam esses passos, mas busquem a tua face. Busque conhecer o Senhor e a tua palavra. Por favor. Mães que não são um modelo de discrição, de respeito, de vestes que têm seus filhos e filhas que, desprovido desse modelo, estão na sociedade sendo seduzidos pelas vestes mundanas, carnais, que expõem os seus corpos e atraem os lobos devoradores. Por favor, Senhor, usa de misericórdia para com essas crianças, especialmente as meninas, que informando seus corpos, vivem vestidas dessa forma, atraindo os sedutores enviados do inimigo, que desonram elas e suas famílias. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos suplicando ao Senhor. Não com gritos, porque tu não és surdo, mas com humildade e do fundo do nosso coração nós suplicamos em nome de Jesus. Vem fazer uma intervenção direta, Senhor, para que não vejamos uma manhã horrenda, para que não vejamos esses nas drogas, na prostituição, com filhos em seus braços, sem pais acompanhando, lares desestruturados, como são os seus em muitos. Por favor, Senhor, socorre os lares, os casais, usa de misericórdia para que haja uma conversão genuína e um amor à palavra, um temor ao Senhor notório, para que seus filhos tomem outro rumo. É assim que eu oro, Pai. É assim que eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir a mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Papai do céu, muito obrigado por este dia de dívidas e ofertas. Muito obrigado. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós agora vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. E temos também, mais uma vez, a participação de um dos nossos pequenos, orando pela mensagem, pela sequência. Nós vamos dar continuidade à mensagem, aos 2 últimos pontos da mensagem que iniciamos na semana passada. Vamos então à preparação para ouvir a mensagem. Você já deixa então o seu livro aberto no livro de Abacuque, o profeta Abacuque. Graças a paz, queridos irmãos, mais uma vez estou aqui para orar com vocês. Oremos. Pai querido que estás no céu, muito obrigado pelo tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado pelo mapa da vida que tens dado para nós. Em nome de Jesus, amém. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bom, nós vamos então fazer uma recapitulação. Nós vamos, nessa hora, rememorar, fazer uma breve revisão da mensagem passada, porque nós vamos então dar sequência nessa hora. Nós vimos então o lamento do profeta sobre a horrível colheita do ímpio. Foi isso que nós vimos na mensagem passada. Nós apresentamos ali as 5 estruturas, nós declaramos pelo menos que temos 5 estruturas de ais, 5 estruturas de juízo de Deus contra os ímpios. E nós tratamos naquela oportunidade de 2 ais, que diz respeito à mesma questão, que é um lamento, é uma expressão como coitado. Mas em toda a estrutura que nós estamos trabalhando, que é do versículo 2 do capítulo 2 ao versículo 20, nós vamos ter 5 ais. E esse primeiro momento nós tratamos dos 2 primeiros ais, verso 6 e verso 9. Nós tratamos ali e nós dividimos a mensagem. É importante também a gente rememorar que o que nós estamos trabalhando no texto, ou seja, a sequência, o que se segue abaixo no texto, é referente à visão dada por Deus ao profeta. E sobre a visão é dito que ele é fiel e que a visão se cumprirá. Isso está no versículo 2 e versículo 3. A visão dada também contempla a preservação do justo, que vive pela fé, e, versículo 4, e a destruição do ímpio, no verso 5. Mas antes da total destruição do ímpio, temos a promessa da colheita dos seus feitos em meio ao lamento. Aqui entra então o juízo de Deus. A estrutura de julgamento que nós vimos é condenação. Normalmente ela é estruturada assim: primeiro se descreve o pecado, melhor dizendo, depois se anuncia o castigo e por último se indica o motivo do julgamento de Deus. Nós vimos isso em partes divididas. A descrição do pecado, quando o profeta lança o lamento: ai daquele que acumula o que não é seu. Então aqui nós temos a descrição do pecado. Depois nós temos o anúncio do castigo: não se levantarão de repente os teus
credores, planejaste vergonha para a tua casa. Então, nós temos o anúncio do castigo. A casa vai ser envergonhada e você vai ser assolado de repente pelos credores. E, por último, nós temos na estrutura o motivo do julgamento, que é indicado, então, o motivo do julgamento. Quando ele diz, visto que despojaste muitas nações. O motivo é esse. Você fez maldade e destruindo muitos povos, você fez destruição. Então esse é o motivo do julgamento. Nós, naquela oportunidade passada, apresentamos a divisão da mensagem que foi em 3 pontos. O primeiro ponto, o lamento contra o enriquecimento ilícito, foi o que nós tratamos e fizemos exposição desse ponto separadamente. O questionamento sobre o tempo de duração desta prática, que é o segundo ponto, e o anúncio da causa da colheita do ímpio que jaz às portas, que é o terceiro e último ponto que nós vamos tratar agora. Nós vamos tratar do segundo e do terceiro ponto, porque já vimos o primeiro ponto. Como já anunciado, vimos o primeiro ponto, agora nós vamos aos últimos 2 pontos, mas antes nós vamos ler o texto, não vamos orar de novo, porque, graças a Deus, nós já recebemos a bênção da oração das nossas crianças. Temos recebido essa bênção e já houve esse momento de intercessão. Então, nós queremos voltar ao texto, livro de Abacuque, capítulo 2, e nós vamos do verso 6 ao verso 11. A estrutura que nós estamos apreciando nesse momento. Vamos fazer a exposição, conscientes de que ela está dentro de uma estrutura maior. Diz assim o texto: não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojastes muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucro criminoso, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. O único e verdadeiro Deus, ao exercer o seu juízo, preserva o justo, e em meio a lamentos dá a colheita do ímpio. É este o resumo que temos, essa é a grande ideia dessa pequena estrutura que nessa hora nós trabalhamos. O questionamento sobre o tempo de duração desta prática é o segundo ponto que nós agora vamos trabalhar. Versículo 6, na parte B, nós temos exatamente isso. Em seguida do lamento do profeta, ai daquele, e nós já aprendemos que isso significa coitado. Ele, na parte B, bem no finalzinho do verso 6, ele diz assim, até quando será assim? Há um questionamento, por isso o ponto é esse, o questionamento sobre o tempo de duração desta prática. Até quando será assim? Isso está no final do verso 6. E nós temos então uma pergunta que precisa ser respondida. E a pergunta é essa: até quando será assim? Mas, assim o quê? Nós precisamos entender o quê? E a parte anterior, o lamento do profeta, descreve o quê? O questionamento é sobre o enriquecimento ilícito. Após a proclamação do lamento, o profeta questiona sobre o tempo de duração daquela prática.
por já estar cansado de saber, ver e agora ser a próxima vítima dessa injustiça. Por este cansaço, o profeta, no final do verso, depois do anúncio do lamento, ele questiona. Quando as notícias são sobre os outros, quando as coisas acontecem distante, raramente nos importamos, raramente oramos e raramente nos preocupamos, porque a falsa sensação é de que não estamos sendo atingidos. Essa é a ideia que temos. Quando a violência acontece lá, nós não nos importamos, porque essa é a ideia que nós temos. Quando as drogas estão sendo vendidas lá, quando o tráfico está dominando lá, nós não nos importamos, não oramos, não clamamos, não jejuamos, não suplicamos, porque a falsa sensação é de que não estamos sendo atingidos. Mas como um câncer sorrateiro, isso vem se aproximando e chega. Quando as coisas acontecem no outro bairro, na outra rua, na outra casa, na outra família, nós não nos importamos. Mas quando é conosco ou com os nossos, nós questionamos. Até quando, Senhor? Até quando será assim? Essa é a nossa postura. Nós também, à semelhança do profeta, estamos em nossos dias inconformados e revoltados com o enriquecimento ilícito de muitos, e especialmente daqueles que colocamos na gestão do que é nosso. Eles cuidam e administram o que é nosso, o que nos pertence. São nossos representantes, que nos fez promessas e depois de eleitos nos trai e usurpa os nossos recursos de maneira ilícita por meio de descarada corrupção. Aí nos importamos. E nós, nessa hora, por sermos agora as vítimas, perguntamos a Deus: até quando, Senhor? Até quando será assim? Esse não é um questionamento exclusivo do profeta Abacuque. Este não é um questionamento exclusivo nosso. Esse questionamento está na palavra de Deus. Esteve no passado antes de Abacuque. E ele vai perdurar. Nós vamos perceber isso logo no Salmo 79, do verso 1 ao verso 5 do Salmo 79, diz assim: ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas, entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Somos alvo de desprezo dos nossos vizinhos, objeto de chacota e de zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá teu ciúme como fogo? Esse questionamento não é exclusivo, nem de Abacuque, nem nosso. Quando o mal chega à nossa casa, quando a dor é em nossa carne, aí nós questionamos: até quando, Senhor? Mas quando é lá distante, nós costumamos negligenciar, e por isso ele chega a nós. Por isso nós sofremos a penalidade da negligência, de não nos portarmos como servos do Senhor, como intercessores. Por isso eu tenho clamado tanto pelas crianças, jovens e adolescentes, para que não sejam os adultos fúteis que nós temos visto nos dias de hoje. Eu tenho uma criança, ainda não chegou essa dor em minha casa, e por não querer que chegue, eu já comecei a lutar no dia de hoje.
Salmo 94, nós vimos na mensagem passada, do verso 1 ao verso 15, vai ter a mesma linha. Ó Senhor Deus, vingador, ó Deus vingador, resplandece. É a chamada. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? E ele vai até o 15 argumentando e clamando a Deus. Não é exclusivo este clamor. Nós estamos cansados. Nós estamos cansados de ver tanta corrupção. Nós estamos cansados de ver tanta desonestidade. Nós estamos cansados de ver tanta desigualdade. Estamos tão desgastados com essa situação. E estamos tão desacreditados que a impressão que temos é de que isso não vai ter um fim. Parece que isso nunca acaba. E é por isso que insistimos em clamar ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando será assim? Não só foi o profeta, nós fazemos isso hoje porque estamos com esse desgaste. Você está vivendo isso, eu estou vivendo isso, nós vivemos isso. Nós estamos gemendo, vendo toda essa corrupção, toda a violência, toda a imoralidade, toda a escassez, toda a dificuldade, o homem de bem vivendo trancado, escondido, com medo como um marginal, e o marginal às soltas. O homem íntegro, com vergonha, e os corruptos, cínicos, com sorriso estampado no rosto, mentindo dia após dia descaradamente. O homem moral, com uma expressão arrogante de moral descarada. Me perdoe a expressão chula, mas é uma verdade e um desabafo. Eu e você, nós temos vivido isso, por isso que clamamos. Até quando, Senhor? Até quando será assim? É nessa hora que o justo é confortado pela fé, na resposta dada pelo Senhor. A resposta dada ao profeta, que ecoa em nossos corações, que cremos, e se aplica aos nossos dias. Isso está no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Se aplica a todo justo, do passado, do presente, nós, eu e você, e do futuro. E eu quero ler em uma versão bíblica chamada a Bíblia Viva. Eu quero ler esse trecho aqui para que você perceba o que diz a palavra. Olha como está na Bíblia Viva. Capítulo 2, versículo 2 e 3. E o Senhor me disse: escreva a minha resposta em uma prancha, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar a outros. Essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, seja paciente, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. É aí que nós temos conforto. Quando nós vemos tudo que vemos e nós clamamos: até quando, Senhor? O profeta Abacuque, por essa revelação,
de Deus conforta o nosso coração, nós que cremos. Até quando? Calma. É fiel essa palavra. Vai chegar. O juízo chegará. Eu vou colocar tudo no lugar. O único e verdadeiro Deus, ao exercer o seu juízo, preserva o justo. E em meio a lamentos dá a colheita do ímpio. Coitado. Coitado. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Nós estamos cansados, mas esperançosos. Vamos então ao terceiro e último ponto. O anúncio da causa da colheita do ímpio, que já vai chegar. É o que diz o versículo 3. Já vai chegar. Essa versão diz desse jeito. Vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Nós temos então esse terceiro ponto nos versos 7, 8 e 10. Verso 7 diz: não se levantarão de repente teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojastes muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Verso 10, planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. O anúncio da causa da colheita do ímpio que já vai chegar. Está feito aqui. Aqui nós temos esse anúncio, vai chegar. A colheita do ímpio vem. Nós estamos perguntando a Deus até quando, Senhor? E a gente, no nosso imediatismo, na nossa limitação, na nossa humanidade, pensa que não vai chegar, pensa que está longe. Não. É porque nós somos finitos, Deus não. E o nosso tempo é cronos, o de Deus é kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo para Deus é indiferente. Nós temos pressa. Deus é sábio. Deus é soberano. A colheita da ímpia plantação já vai chegar. É o que o Senhor diz em tua palavra. Versículos 7, 8 e 10. Revela-nos que um dia, no dia que Deus determinou, e não é do nosso conhecimento, o ímpio vai colher tudo o que plantou. Gálatas 6,7 garante isso. De Deus não se zomba, tudo que o homem planta, colhe. O ímpio vai colher tudo o que plantou. A segunda resposta do Senhor ao profeta, no capítulo 2, verso 2 e 3, é um conforto para o justo, para mim e para você, pois ele crê, nós cremos. Essa introdução do capítulo 2, por assim dizer, é confortante. É aqui que Deus dá a certeza da chegada da colheita do ímpio. O Senhor declara exatamente aqui, especialmente no versículo 3. No 2 ele diz, anuncie isso de forma clara para todos. E no 3 diz, é certo, vai chegar, eu estou declarando. Deus na sua soberania, não como satisfação, mas como princípio de justiça e humildade, nos dando exemplo, descreve a causa da colheita do ímpio. Ou seja, o motivo pelo qual ele está trazendo juízo. Não é uma satisfação, não é uma explicação de um submisso. É soberania de um Deus justo e humilde, ensinando. Então ele ensina, ele mostra o motivo pelo qual o ímpio está sendo julgado. Por que ele está trazendo juízo sobre ele. E aí eu quero ler com vocês no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Eu quero ler duas pequenas porções com você do capítulo 25 de Mateus. Primeiro, verso 31
ao verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O Senhor está anunciando, é escatológico, de que vai chegar um dia do juízo, e onde vai estar todos reunidos, justos e ímpios. Ele vai fazer uma separação. E ele vai assentar no trono. Mas ele não diz quando isso vai acontecer. Ele não dá a data, o dia, o ano e o mês. Não, ele diz que vai acontecer. No versículo 41 ao 46, diz assim: Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles irão para o fogo, para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Esse dia vai chegar. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Viva pela fé. Porque o Senhor prometeu. Ele é fiel. As suas promessas são fiéis. E nós aqui temos a palavra do Senhor, que traz para nós esse conforto. Desta mesma forma, Deus age até hoje. Ele traz a nossa consciência, as nossas culpas, pelas nossas amargas colheitas. E em muitas vezes deixa testemunhas que detalham o porquê daquela colheita, o porquê daquele acontecimento, o porquê que estamos vivendo aquilo. É assim que Deus age nos dias de hoje. Quando as pessoas vivem situações trágicas no seu casamento, na sua vida, na vida dos seus filhos, no fundo as suas consciências os despertam quando são culpados. As suas consciências os despertam cobra. Por mais que eles argumentem da boca para fora, no seu íntimo, ele sabe que são culpados. Sabe que os seus filhos, netos, esposa, família, negócio, ele sabe que o que está acontecendo de tragédia e sofrimento, a culpa é deles, da sua negligência, da sua covardia, muitas vezes. É uma colheita. A consciência cobra. E quando a consciência está cauterizada, Deus prepara as testemunhas, aqueles que viveram, participaram e conhecem detalhadamente e podem, então, pontuar o porquê. É desse jeito que acontece nos nossos dias. Você sabe disso, eu sei disso. Eu quero usar nomes fictícios para não trazer os nomes reais dessas pessoas. Mas eu quero contar para vocês duas histórias reais. Uma dentro da minha família. E um outro acontecimento comigo também, que eu presenciei. A primeira história é da minha família. Um parente próximo de primeiro grau meu. Ele, um homem forte, vigoroso, bonito, musculoso e valente.
Era muito brigão, muito simpático, muito carismático, mas muito brigão. E batia nas pessoas. Mas ele tinha uma outra mania. Ele era um homem imoral e se relacionava com muitas mulheres e gostava muito de facilidades e de mulheres casadas. E ele se envolveu com uma mulher casada. E um belo dia, depois de muita humilhação que aquele esposo daquela adúltera passou, ele foi vítima de um acidente, ou seja, não vítima de um acidente. Ele foi atropelado propositalmente pelo marido traído. E quase morreu, ficou no mato, quase morto. Quebrou muitos ossos do corpo. Ficou então paraplégico numa cadeira de rodas. E tinha um desejo em seu coração, vingança. Mas quando você chegava para conversar com ele, e eu fiz isso, ele se declarava inocente. E dizia que Deus não o amava. Porque não o levantava da cadeira de rodas. E ele fez muita campanha desses carismáticos e cínicos líderes que anunciam a teologia da prosperidade. Ele seguiu muitos e fez um monte de campanha, mandou um monte de dinheiro, porque agora estava aposentado. E nunca levantou da cadeira de rodas. E eu diante dele disse a ele: o que é que você faria se você saísse, se Deus te curasse hoje? Ele disse: a primeira coisa, eu iria matar o rapaz que me fez isso. E eu disse a ele: então Deus ama você e eu dei o rapaz, porque vai te dar vida para você tirar a vida. Eu disse: você com esse coração nunca vai levantar dessa cadeira. E se você não entregar a vida a Jesus Cristo, para que o seu coração seja curado, a alma curada e salva, você vai morrer nessa condição e a perdição eterna é a sua morada. Ele morreu naquela condição, na cadeira de rodas, sem saber que o homem que fez isso colheu na mesma moeda, não num acidente de carro, não sendo vítima de um atropelo proposital, mas sofreu um acidente no trabalho e ficou paraplégico, igual a ele na cadeira de roda. E ele não sabia. Deus é justo. Deus é justo. E uma última história real, tudo que eu estou contando é realidade. Porque, como disse, desta mesma forma Deus age até hoje. Ele traz à nossa consciência as nossas culpas pelas nossas amargas colheitas. E não são poucas as vezes que Ele deixa testemunha que detalha o porquê. Como eu sou testemunha dessas duas histórias. A outra história, eu fui no Hospital São Rafael a convite visitar um rapaz em estado terminal de câncer. E quando eu cheguei na sala do hospital, no apartamento do Hospital São Rafael, tinha uma Bíblia. E eu não saudei as pessoas, eu não entendi aquilo, tomado. Depois eu entendi que eu fui tomado pelo Espírito Santo. E eu fui diretamente à Bíblia, peguei a Bíblia, Gálatas 6,7, cheguei na cabeceira do enfermo e disse a ele: eu sou o pastor Antônio Carlos e quero ler um texto para você. Gálatas 6,7 diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem planta colhe. E eu disse: só tem dois motivos pelo qual você está nessa cama com essa enfermidade. Ou você plantou e está colhendo, ou você está no centro da vontade de Deus e é para o louvor da glória dele. Você sabe, na sua consciência, você sabe, porque o homem não engana nem a Deus nem a si próprio. Dei as costas e me voltei para a mulher que estava na sala com ele, porque eu tive uma memória dela, eu disse: eu conheço a senhora é o que dele? Ela então me disse que era esposa, e nós começamos a conversar, e eu lembrei, eu estudei com aquela mulher num curso de pós-graduação, e de repente, quando a gente estava ali conversando, aquele homem deu um berro, chorando, derramando-se de lágrimas. Ele disse: pastor, eu disse: o que foi? E eu achei que ele estava agora morrendo, precisando de socorro, tomei um susto. E ele disse: pastor, eu quero confessar, eu quero admitir. E aí chamou a esposa e confessou tudo. Ele disse: eu estou aqui porque eu mereço.
falou de todas as suas mazelas, dos adultérios, do uso das drogas, da noite perdida e de todas as bebidas alcoólicas. Ele disse, eu estou colhendo o que eu plantei, mas eu quero agora, pastor, me arrepender. E eu quero confessar a Jesus Cristo. E nós fizemos aquilo, foi tremendo naquela sala. Ele teve mais uma semana de vida, a família então agora não me deixava mais. E uma semana depois aquele homem morreu. E eu não celebrei o sepultamento porque foi um dia impossível de chuva em Salvador. 2 histórias reais. Deus deixou testemunha para as duas. Quando a consciência não quer aceitar. Muito embora aquele homem, que eu nem dei nome em nenhum dos dois, nem fictício, ele reconheceu no leito e rendeu-se a Cristo Jesus. O único e verdadeiro Deus, ao exercer o seu juízo, preserva o justo e em meio a lamentos, dá a colheita do ímpio. Não se preocupe, irmão, o Senhor vai dar a colheita do ímpio. Guarde Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até o 46. Guarde, o Senhor vai dar a colheita de cada um. E eu quero concluir, e concluo da seguinte forma. Eu insisto na fidelidade das promessas do Senhor, nosso Deus. Ele prometeu um Salvador em Gênesis 3,15. Aquele que pisaria a cabeça da serpente foi promessa do Senhor. E nos deu Jesus, o Cristo, o ungido dele. E Jesus disse no Evangelho de João, e eu quero ler com você no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus falando no versículo 49, ele disse, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Deus prometeu o Salvador. Gênesis 3,15, deu Jesus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, 49, diz que ele não fala o que quer, mas ele fala o que Deus quer, o que Deus manda ele falar. E Jesus disse as seguintes palavras do Pai, em João, no capítulo 14, no verso 1 ao 4. Palavras do Pai dita por Jesus, que não diz o que quer, mas o que o Pai manda. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conhecereis o caminho para onde vou. Essas são as promessas de Deus para nós, justos. Em Cristo justificados, não perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós somos justos em Cristo Jesus, purificados pelo seu sangue derramado na cruz. E a promessa dele para nós é a nova Jerusalém, a nossa eterna morada. Essas promessas são dignas de aceitação. E eu quero desafiar você. Você quer entregar agora a sua vida a Jesus Cristo? E ser herdeiro dessas benditas promessas? Vamos orar. Senhor, por favor, não permita que esta tua santa palavra volte vazia. Mas faz com que ela cumpra o seu propósito nos corações. Eu suplico que o Senhor salve vidas, transforme corações, edifique, Senhor. Pai, o Senhor veio para salvar. Nós pregamos a palavra com um desejo ardente no coração de ver pessoas salvas e não perdidas. Por favor, Senhor, é assim que eu oro, pedindo a tua intervenção em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, o Rei dos Reis. Nós queremos agradecer a todos vocês que
conosco cultuou nesta noite. Que juntamente conosco cultuou nesta noite, adorou, exaltou e bendisse o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que esse é o desejo do meu coração para você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas,